Olá, o Agenda Econômica está no ar. No final de julho, o presidente Michel Temer enviou ao Congresso Nacional a medida provisória número 793 de 2017. De acordo com essa proposta, produtores rurais, pessoas físicas e compradores de produção rural podem parcelar suas dívidas tributárias em até 180 meses. A medida provisória ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas já recebeu 745 emendas. De qualquer forma, e como medidas provisórias têm vigência imediata, a Receita Federal já regulamentou o programa. Para entender como é que isso vai funcionar, nós convidamos Frederico Faber. Ele é auditor fiscal da Receita Federal. Seja bem-vindo, Frederico. Obrigado pelo convite, Aloysio. Frederico, além de estabelecer as regras para o parcelamento, a medida provisória também reduziu a alíquota do FUNRAL, e parece que a partir de janeiro de 2018. É isso mesmo? Como é que fica essa questão? Bem, Aloysio, a alíquota foi reduzida. Houve um questionamento de constitucionalidade no STF recentemente e que decretou a constitucionalidade dessa alíquota, e essa alíquota estava em torno de 2%. Tendo em vista que esse é um tributo previdenciário que vem aí uma discussão desde o final da década de 90, com o aumento da mecanização na agricultura, na pecuária, com as inovações tecnológicas, discutiu-se que com essa redução de mão de obra no campo, né, necessidade de mão de obra no agronegócio, essa alíquota teria que ser reduzida também, porque essa é uma alíquota previdenciária que incide sobre a receita como um todo. Ela substitui aquela nossa contribuição que nós temos, a patronal que chamam, né, que é em torno de 20% que o empresário paga, ela é uma contribuição substitutiva. Então, tendo em vista essa ponderação de melhoria na eficiência do campo, reduziu-se, né, chegou-se a um estudo, reduziu-se a 1,2%, e a partir de janeiro de 2018, como uma forma até de nós melhorarmos aí o cenário econômico para esse tipo de produtor rural, pessoa física ou quem estiver adquirindo desse produtor rural. Bom, vamos tentar entender como é que se formou essa dívida, que não é pequena, não é? Sim. Me parece que o que aconteceu é o seguinte: havia uma discussão sobre a constitucionalidade da cobrança desse imposto. Muitos produtores confiaram que o Supremo Tribunal Federal diria que isso era inconstitucional e deixaram de recolher. Isso formou uma enorme dívida. É essa a história, realmente? Sim. Nós estimamos aí uma dívida, e hoje nós temos na Receita e Procuradoria, na Fazenda Nacional, uma dívida em torno de 17 bilhões oriundo desse passivo. Vem sendo discutido desde o final da década de 90. Realmente houve a constitucionalidade por meio do STF, né, a decretação da constitucionalidade, e para evitar, né, da União não receber esse recurso e evitar que esses produtores ou os adquirentes tenham os seus negócios prejudicados por conta de uma irregularidade fiscal. A irregularidade fiscal, a não emissão de uma certidão, por exemplo, você não pode contratar com um banco público, obter financiamento para a sua produção rural, para o seu agronegócio. Então, foi editado em um momento que, para ambos os lados, resolvam a situação de ambos os lados. Um lado a União e do outro lado o produtor rural ou quem estiver adquirindo essa produção rural. Então, até essa discussão aí vem ao longo aí de uma década e meia, quase 2 décadas. Nós temos aí até 180 meses, né, com reduções aí de juros, aí 100% nos juros. Nós temos reduções aí de 25% nas multas e encargos legais, para amenizar um pouco esse impacto, né, que poderia ter se o contribuinte tivesse que pagar isso à vista, né, tivesse que pagar isso no momento de obtenção da certidão. Frederico, de todo esse passivo estimado em 17 bilhões de reais, qual a expectativa da Receita do montante que deve ser arrecadado com esse programa? Bem, no primeiro ano nós esperamos uma arrecadação em torno de 680 milhões para este ano de 2017. Para os demais anos, uma arrecadação em torno aí de 570, 550 milhões. É um programa que vai durante 15 anos. O primeiro ano ele tem uma arrecadação maior porque nós temos aí 4% em 4 parcelas, né, 4 parcelas de 1%.
Primeira parcela agora em setembro, outubro, novembro, dezembro. E esses 4% não incidem as reduções de juros e multas. Mas é uma arrecadação maior agora e esperamos aí que os contribuintes façam adesão a esse programa, é uma oportunidade única, tem prazo, né, 29 de setembro, é uma boa oportunidade para eles regularizarem. Pois é, então, desse passivo total de 17 bilhões, me parece que a expectativa da Receita, ao longo desses anos, é recolher aos cofres públicos cerca de 10 bilhões de reais, é isso? Na verdade, este ano é 680 milhões para este ano e para os demais anos em torno de 550. 2018 em diante, por ano, 580 milhões. Ok. Qual é a regra e como é que funciona? Como é que o agricultor ou adquirente de produção rural deve se comportar para aderir ao programa? Bem, devido à peculiaridade desses débitos, nós temos muita judicialização, né? Não só a judicialização, mas também nós temos muitas impugnações na própria Receita Federal, né? Impugnações seja na Receita Federal ou no CARF. Então, não foi possível a gente implementar algo pela internet, uma adesão pela internet. Então, todo o processo, ele se dá por meio de um atendimento presencial na unidade da Receita Federal ou também Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, o contribuinte na Receita Federal, orientamos que primeiro ele veja o nosso site, lá nós temos desde a legislação, a Instrução Normativa 1728, bem como passo a passo, orientações adicionais, os formulários. Sugerimos uma leitura prévia desse material, o preenchimento desses formulários. Há questionamentos sobre quais débitos eu posso parcelar ou não posso. Aqueles contribuintes que têm acesso ao certificado digital, eles têm acesso aos débitos deles. E nós indicamos na IN que é um débito previdenciário, a gente chama de FPS 744, é algo mais específico. No caso de contribuintes maiores, até sugerimos talvez o auxílio no contador. Então, fazendo essa leitura prévia e também verificando os débitos previamente na nossa internet da Receita Federal, ele pode se dirigir na unidade com parte desses documentos já preenchidos e lá na nossa unidade, no atendimento presencial, ele poderá ter explicações adicionais, inclusive para ele preenchimento dos formulários. O principal dele é relacionar quais débitos que ele deve parcelar, os débitos que objetos do que nós chamamos de fundo rural. Hoje, quantos agricultores, quantas pessoas físicas, quantos adquirentes de produção rural estão em débito com os cofres públicos e passíveis de participarem desse programa? E outra pergunta, qual é a média dos valores que eles devem? Bem, hoje nós temos na nossa base 3 mil devedores, mas nós temos aí cerca de 15 mil ações judiciais cujos débitos estão suspensos, então eles não estão, assim, na prática, devedores ainda de fato. Esses 15 mil, para eles adentrarem o programa, é necessário que eles desistam dessa ação judicial, dessa impugnação administrativa. Então, podemos afirmar entre 15 e 18 mil, né, devedores. É difícil falar uma média, porque nós temos desde aquele pequeno produtor rural, desde aquela grande indústria agropecuária que compra desse produtor rural. Então, os débitos, eles variam numa proporção muito grande. Tanto que esse programa ele tem uma diferenciação, né? Ele tem condições mais favoráveis para aquele devedor menor, que é aquela dívida menos de 15 milhões de reais. Para esse caso, tanto a pessoa física ou aquele adquirente de pessoa física que não fez a retenção do fundo rural da pessoa física, ele pode pagar, por exemplo, com base na receita bruta dele mensal. Ele paga 0,8% da receita bruta e eventual resíduo ele acerta no final do programa ou parcela em 60 meses. Já que grande devedor, acima de 15 milhões, ele tem que pagar uma fração, né, uma parcela, no caso, uns 176 avos, né? Ele não tem essa possibilidade de pagar com base na receita.
Mas a gente fizemos essa condição favorável, tendo em vista aí o porte desses contribuintes. Agora, você estava me dizendo, são 3 mil que já estão com autos de infração e outros 15 mil que, em virtude de estarem discutindo judicialmente isso, obviamente não podem receber os autos de infração. Todo mundo pode aderir e o prazo é 29 de setembro, é isso mesmo? Não é muito curto, não é muito corrido, tendo em vista que o atendimento tem que ser presencial? Não, a Receita Federal, nós temos 500 unidades no Brasil, né? Nós temos condições aí de atender esse público aí no prazo requerido, as unidades estão orientadas, nós temos, por isso até é importante essa divulgação aí que a TV Senado está nos ajudando, é importante ele se antecipar. No caso de licenças judiciais, é o processo não é tão complexo, trata-se apenas de uma petição na vara, peticiona junto ao juiz, junto à vara, dessa desistência, e essa petição já é suficiente para a inclusão no processo, né? Então, basicamente, nós temos um documento de identificação do devedor, um documento que é relacionar os débitos que ele quer parcelar oriundos do fundo rural e as petições de desistência de ação judicial ou administrativa. Então, os documentos, eles são vamos dizer assim, são simples. E a Receita Federal vai dar o suporte necessário, e a Procuradoria também Geral da Fazenda Nacional, para que o contribuinte ele faça tudo isso, para que ele efetue o pagamento, que é o mais importante desse programa, é o pagamento da primeira parcela até o dia 29 de setembro, que é o que garante o direito dele de ingressar no programa, é a condição principal para ele entrar no programa. O agricultor de médio e de grande porte, ele obviamente tem uma assessoria contábil. Sim, né? O pequeno agricultor não tem isso, ele vai precisar ou ele vai conseguir resolver sozinho ali dentro da Receita Federal? Olha, nós acreditamos, nós nos preparamos para atendê-lo sem a necessidade do contador. Mas esse tipo de contribuinte, mesmo o pequeno agricultor, a gente entende que eles já possuem, eles já possuem um contador porque eles alocam mão de obra. Apesar dessa contribuição que a gente chama de fundo rural, ela substituir a patronal, na declaração previdenciária, GFIP, ele é obrigado, o contador é a pessoa habilitada a preencher esse documento mensalmente, ele já faz isso mensalmente, e o contador ele já está acostumado a relacionar os empregados desse produtor rural, ele pode ter empregados. Ele relaciona para fins de benefício previdenciário, né? Aposentadoria, outros benefícios. Então, grande, eu vou dizer, praticamente a totalidade desses pequenos produtores já tem um contador habilitado. Mas, enfim, aquele produtor rural, aquele produtor rural que a gente diz o unifamiliar, e só ele e a família, nós preparamos nossas unidades, as orientações, para atendê-lo de uma forma que ele chega na unidade, efetue o parcelamento de uma forma conclusiva, sem a dependência de um contador ou de um terceiro. Agora, então você está dizendo que vai ser tranquilo e tal, o prazo é 29 de setembro, não pode ser prorrogado? Não, a lei é muito clara, a medida provisória 793 estabeleceu esse marco. Obviamente, com as discussões no Congresso, ela pode ser alterada. A Receita Federal entende que não deve ser alterado, porque essa medida provisória foi discussão aí desde a declaração de constitucionalidade para o STF, que a Receita Federal, junto com o Congresso, junto com o Executivo, demais intervenientes executivos, chegaram a essa proposta. Já tem 645 propostas de emenda. Sim, faz parte do processo legislativo. Sim, claro. Mas, tecnicamente, a Receita Federal entende que é o possível, né, dentro do contexto aí de renúncia fiscal, de arrecadação de capacidade de pagamento por esses contribuintes. A gente entende que esse aqui é o limite e que está bom para ambos os lados. Mas a gente sabe que o processo legislativo aí já cabe ao Congresso aí, enfim, junto com o Executivo, definir uma eventual alteração se assim vier. Frederico, programas de refinanciamento como esse compensam para os cofres da União? Porque a gente vê aí ao longo dos anos, são vários programas de refinanciamento das dívidas, essas dívidas não se esgotam, eu fico imaginando se não são as mesmas empresas, os mesmos agricultores que retornam ali para a renegociação. Esse tipo de programa é saudável para os cofres públicos?
Bem, esse programa do Fundo Rural, ele é muito específico porque ele vem realmente para resolver uma litigância, um litígio judicial e administrativo. Em relação aos outros grandes programas, que o objeto não era bem esse, né? Os estudos internos da Receita Federal apontam que esses programas eles não resolvem a questão do passivo tributário do contribuinte. A gente tem verificado, por exemplo, desde 2009, desde 2000, que foi o primeiro programa, reiterados ingressos do mesmo contribuinte em todos os programas de parcelamento desde 2000. Nós temos aí mais de 6, 7. Nós verificamos que o contribuinte ele paga as primeiras parcelas, depois entra em inadimplência, obtém a certidão, depois começa a inadimplir e aguarda o próximo programa. Nós verificamos também que a expectativa de um parcelamento especial, na expectativa de um parcelamento especial, o próprio contribuinte já deixa de pagar, ele paga menos tributo corrente para poder incluir, né? Ele declara, mas paga menos para poder incluir nesse programa com reduções de juros e multas. Então, tecnicamente, a Receita Federal entende que não é um mecanismo eficiente para a solução do endividamento tributário. Acaba sendo, muitas vezes, uma decisão política, não é uma questão técnica. Sim. Tecnicamente, a gente defende que não é eficiente, mas é uma decisão política. Agora, me conte uma coisa. Você estava falando, são cerca de 18 mil possíveis pretendentes a esse programa de refinanciamento. 15 mil ainda estão na Justiça. Vale a pena para eles entrar nesse programa de refinanciamento? Sim, vale a pena. É o momento oportuno. Essas ações, devido aí a questões processuais da Justiça, muitas dessas ações aí, a tendência delas é que elas terão ganho a favor da União, tendo em vista esse precedente jurídico do STF, para evitar que isso ocorra no momento futuro, que essa dívida seja exigida pela Receita de uma vez, né? É prudente ao contribuinte ele desistir dessas ações e declarar esses débitos, né, se não já estiverem declarados. Se estiverem declarados, eles vão ser reativados, né, a cobrança será reativada, para que eles incluam isso nesse programa, porque esse programa é um parcelamento especial. É bastante vantajoso. É bastante vantajoso. Tem 100% de reduções nos juros, tem 25% de reduções nas multas e nos encargos legais, tem um prazo de 15 anos para pagamento. E se tiver algum saldozinho no final, tendo em vista aquele pagamento lá com base na receita bruta, ele pode parcelar em mais 60. Então, é um benefício que não virá nos próximos anos aí, assim esperamos. Agora, me conta uma coisa. Pelo que eu entendo, são 5 anos para se prescrever, né? Isso quer dizer que se o sujeito entrou há 10 anos na Justiça, ele só vai pagar sobre os últimos 5 anos ou ele vai ter que reconhecer a dívida de 10 anos? Não, aí no caso, o procedimento que a Receita, quando o contribuinte ele entra com a ação judicial, a gente tem um lançamento que a gente chama de prevenir a decadência, né? Então, o auditor fiscal, ele já faz os lançamentos, obviamente esses lançamentos já nascem suspensos, né? Não são cobrados, durante todo esse prazo. E uma vez a decisão sendo favorável ao contribuinte, a gente cancela. Não sendo favorável ao contribuinte, sendo favorável à União, aí nós procedemos aí à reativação desses débitos e aí o contribuinte passa a ser exigível, passa a ser cobrado. Então, não são só os últimos 5 anos. Agora, se por acaso não houve esse lançamento suspenso ou por outro motivo, enfim, em tese, tem cada caso a caso, é só os últimos 5 anos que ele pode parcelar. Que ele poderá declarar e parcelar. Frederico, uma outra questão. A gente sabe que, e eu já escutei isso de muitos agricultores, a agricultura é um negócio de risco, né? Um dia você dá um enorme azar, o clima não ajuda, São Pedro não colabora e aí não tem rendimento suficiente. Existe algum gatilho nesse programa para resolver questões pontuais como essa? Bem, para o caso das dívidas até 15 milhões, seja para produtor rural pessoa física
ou para aquele adquirente, pessoa jurídica, foi criado esse gatilho da receita bruta exatamente para evitar essa queda de faturamento em determinados períodos. Então, se, por exemplo, você teve uma safra ruim esse ano e que gerou uma receita bruta, obviamente vai gerar uma receita bruta menor. Então, como a parcela nesses casos é 0,8% dessa receita bruta, então, de uma certa forma, vai minimizar esse problema no pagamento. O pagamento vai ser compatível com aquela receita que ele auferiu, tendo em vista, por exemplo, uma interpérie. Então, esse é o gatilho que foi inserido na lei para socorrer nesses casos. Agora, lembrando também que para esses pequenos devedores, os até 15 milhões, né? 15 milhões. De total, quer dizer, na hora que você pega a redução da alíquota, que hoje é de 2%, para 1,2%, e que você tem que recolher apenas 0,8% como pagamento da dívida, ele chega aos 2%. Quer dizer, é como se o governo estivesse dizendo, olha, continue pagando o Fundo Rural nas regras antigas que você vai saldar a sua dívida. É mais ou menos assim? É isso que a gente pode dizer para eles? Isso. A ideia é que o programa seja bom para os dois, né? Para os dois lados, para a União e para o contribuinte. A ideia foi exatamente calibrar nesses termos, de modo a gente, ao mesmo tempo, tenha uma regularidade desses pagamentos futuros e também o contribuinte resolva esse passivo tributário que foi gerado aí ao longo desses últimos anos. É muito diferente, você estava me dizendo, olha, a questão do Fundo Rural é um caso especial, outros casos são outros casos. Isso cria expectativas diferenciadas na Receita também quanto à fidelidade dos pagamentos desses devedores? Bem, é um cenário novo posto, né? Esperamos que neste programa aí nós tenhamos uma regularidade maior do que os outros, até porque provavelmente não haverá outro programa como esse voltado para esse nicho de contribuinte. Geralmente os parcelamentos eles são maiores, são gerais, mas os benefícios não são tão benéficos quanto desse programa. Então, esperamos, né, na questão do caso principalmente da Receita Bruta, que é um benefício que você paga de acordo com a sua capacidade, né? Então, assim, esperamos e recomendamos que os contribuintes se mantenham nesse programa e resolvam esse passivo. Maravilha. Frederico, o recado da Receita, então, para o agricultor vá na delegacia e resolva o seu problema, é isso? Isso. Antecipe-se, vá a uma unidade da Receita Federal, uma delegacia, uma agência, já leve os documentos pré-preenchidos, leve as suas dúvidas, questione os débitos que você tem direito a parcelar e, no caso, quem tem desistência judicial, já se antecipe, né, junto à vara para essa desistência. E o mais importante é que, depois de todo esse processo, que o pagamento da primeira parcela seja efetivado até o dia 29 de setembro, que é isso que garante o direito dele ao ingresso no programa. Maravilha. Frederico Faber, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Agenda Econômica, viu? Eu que agradeço. Ok. Agradeço a participação do Frederico Faber aqui no Agenda Econômica e você, telespectador, que quiser rever esse programa ou indicar para alguém, é muito fácil. Acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E para mandar suas sugestões e comentários, ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 61 999 66 16 16. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Agenda Econômica.